Jornal Gente no ar pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, também no aplicativo Band Play. Nesse fim de semana, o entrevistado do Canal Livre foi o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que é do PSB, um partido, Thaís, Cláudio, Sônia, que faz parte da base aliada do governo Lula. Ele falou que o presidente Lula enfrenta o momento mais desafiador dos seus 3 mandatos, se quiser concorrer à reeleição na eleição do ano seguinte. Ele disse que nem na época do mensalão o quadro era tão desafiador, claro que falando sobre a situação da popularidade, da perda de confiança que os institutos de pesquisa têm mostrado em relação ao governo Lula. Ele também falou sobre reforma política, trouxe para a gente algumas considerações sobre mudanças que devem acontecer, na visão dele, na nossa legislação, para que nós tenhamos os partidos políticos pensando mais em projetos de Brasil do que efetivamente apenas na reeleição dos seus membros. Eu acho que essa discussão de tamanho de mandato, 4 para 5 anos, é uma discussão Três mandatos, senhor. Terceiro mandato de governador. Essa discussão de tamanho de mandato de 4 para 5 anos é uma discussão, na minha avaliação, que não tem importância. Tá? Eu considero, assim, num país com burocracia tão intensa como o do Brasil, eu acho que 8 anos. Eu governei 4 e agora estou no 6º ano, vou para o 7º, vou para o 8º ano. Então, 8 anos dá para você consolidar programas e projetos, deixar como legado também outros programas e outros projetos. Então, acho que 5 anos é pouco. Eu acho que a gente devia limitar também o tempo e o número de mandatos no parlamento. Tá certo? Assim, é preciso que a gente pense também, como alguns países já fizeram, inclusive aqui na América, né? O México, por exemplo, tem isso, o Chile tem isso, você limitar, se você tem 3 mandatos de deputado federal, vai para senador, vai para estadual, vai para governador, vai para presidente da República, assim, para você também permitir que haja uma oxigenação também do parlamento. Então, eu gosto da ideia de 4 e 4. Eu gosto da ideia. Assim, acho que 5 anos, tá certo? Assim, não é um tempo adequado para você consolidar propostas e projetos. Está aí o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que já foi deputado, já foi senador, deve ser senador novamente, candidato ao Senado, porque ele está acabando o período de reeleição no governo do Espírito Santo. Sinalizou ali de uma forma tímida, mas bem clara, que deve seguir para o Senado como candidato lá no Espírito Santo na próxima eleição. E trouxe aí algumas considerações sobre a reforma política que tanto se fala, viu, Cláudio, Sônia e Thaís. E antes da gente abrir o debate, Pedro, só para efeito comparativo, trazer a situação aqui da França. São 5 anos, é um semipresidencialismo, com direito à reeleição por mais 5 anos, mas depois você nunca mais pode voltar, melhor dizendo. Aí, ou você faz o teu sucessor definitivamente, por exemplo, Emmanuel Macron não será mais presidente da República Francesa. Isso aqui é constitucional. Então, a gente deixa aí o debate se a gente pensa em 4, se a gente pensa em 5 ou 5 sem reeleição consecutiva, que já chegaram a falar nesse sentido, mas eu acho que uma reforma política, essa discussão é muito bem-vinda nesse momento. Cláudio. Pois é, olha, o governador do Espírito Santo está adorando o que faz, né? Claramente ele gosta muito de ser governador, etc. E é bem avaliado, ele tem mais de 80% de aprovação dos seus eleitores, de acordo com pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisa. O problema é que isso, de fato, não tem sido bom para o país, né? Porque, afinal, pode não ter sido o caso do governador do Espírito Santo, mas é muito frequente, inclusive na presidência da República, como a gente assiste, o sujeito toma posse e já começa a campanha de reeleição. É ali que começa a campanha de reeleição. Todo dia promove um factoide, faz qualquer coisa, qualquer ato do qual participe o presidente, o governador, o prefeito, vira uma coisa superdimensionada, superestimada, exatamente porque ele está em campanha. Ele está ali, não desceu do palanque, né? O processo de reeleição a cada 4 anos, né, ou após o primeiro mandato de 4 anos no Poder Executivo, acaba provocando esse tipo de distorção. O primeiro mandato é completamente dedicado à reeleição do seu ocupante. E o segundo mandato,
acaba frustrando muito as expectativas das pessoas. É uma necessidade imperiosa para o país acabar com isso, né? Simplesmente acabar com isso e fazer com que os nossos governantes sejam eleitos no sentido comprometido com programas, né, enfim, com projetos, etc., mas que tenham um prazo limite para desenvolver aquilo. 5 anos, isso é mais do que suficiente, né? Me parece correta essa alteração que está prestes a acontecer, porque vai acontecer para o bem do Brasil. Você sabe, Cláudio, eu fico pensando que como é que a gente poderia criar um mecanismo, porque essa é uma discussão que interessa a sociedade, mas interessa também muito ao mundo político. 4, 5, reeleição, não reeleição, é cada um ali olhando para o seu próprio umbigo, né? Eu, pessoalmente, acho que 4 anos é um mandato curto, até porque o primeiro ano é o ano de tomar pé e o último ano é o ano de semear ou a reeleição ou a eleição do seu aliado. Então, a gente está falando de 2 anos em 4 que podem gerar alguma coisa de produtivo. E no ritmo que as coisas vão no Brasil, de projetos públicos, aprovação de licenças, obras, 2 anos você não tapa um buraco. Não é? Então, como é que a gente consegue separar aquilo que faz parte do mandato daquilo que é política de Estado e que, independente de ganhar esquerda, direita, outro, Joãozinho, Huguinho, continue, né? Porque acho que essa é a grande discussão que permeia também o que se fala a respeito de ter ou não reeleição. Como é que a gente consegue não interromper projetos? E isso a gente ainda não descobriu como fazer. A França descobriu como fazer isso, Sônia? Olha, Thaís, do ponto de vista, porque quem cuida mais dos projetos, claro que existem os projetos do governo federal, mas são as prefeituras e os governos. O mandato para prefeito, ele é mais longo, ele é de 6 anos. 6 anos podendo se reeleger, isso não tem limite. Mas também a hora que eles quiserem, eles vão para a rua, eles tiram o prefeito rapidinho. Aqui também tem isso. Não prestou conta, não cuidou bem dos impostos, isso é uma diferença assim, histórica, né? Eles fazem esse tipo de manifestação e que o barulho é ensurdecedor. Mas, assim, 5 anos, com uma reeleição de 5 anos, a gente vê que é suficiente. A gente já sabe exatamente quais são as ideias ou não ideias do presidente francês Emmanuel Macron. Ele teve tempo para isso. Ele teve um tempo no seu primeiro mandato e ele teve esse tempo para se consolidar. Aqui, diferentemente do Brasil, Thaís, eles acenam muito para a União Europeia quando não podem mais se reeleger. Então, agora, Macron é um presidente jovem, ele tem 47 anos, né? Ele vai fazer 48 no final do ano. Então, agora, quer dizer, ele está com todo o gás para que ele assuma algum cargo na União Europeia. Então, por isso que hoje ele fala muito menos de forma interna aqui e fala muito mais para o continente. Mas eu acredito que aqui essa fórmula, eu concordo com você. Para mim, 5 anos é um tempo bom. Agora, não pode deixar muito mais do que isso, porque aí a pessoa senta e não quer mais sair, né? Verdade. Lembrando que Fala, Cláudio. Não, só para lembrar que o que está em discussão, Thaís, o projeto aumenta, não é um projeto que simplesmente acaba com a reeleição. Acaba com a reeleição, mas aumenta o tamanho dos mandatos para 5 anos. Sim. E aí, aquela conta que você fez viram 3 anos. 3 anos já dá para, no primeiro ano, para mostrar quem é, né? E tem lá 3 anos para fazer o... Não, tem uns 5 anos para fazer o trabalho. Aí vai depender, claro, do empenho, do compromisso e da competência do eleito, né? Eu sempre costumo lembrar que num período muito difícil, onde não havia estradas, onde os tijolos chegavam nesta região até de avião, né, para conseguir construir a cidade, Juscelino Kubitschek foi eleito, construiu Brasília e inaugurou, decidiu construir, fez todas as concorrências públicas para aprovar o projeto, construiu a cidade, inaugurou a cidade, tudo dentro do seu mandato de 4 anos. Portanto, possível fazer um bom trabalho, né? Deixou uma obra que até hoje, enfim, isso é uma cidade que já passou dos 60 anos de existência e essa figura, desse grande estadista que foi Juscelino Kubitschek, até hoje é lembrada exatamente em razão do seu foco no exercício do poder. E só para complementar também, Cláudio, nessa entrevista aí, o governador do Espírito Santo falou um pouco
sobre investimentos que estão sendo feitos no Estado. A gente costuma não entrar muito nesse tema, até um erro, porque deveríamos discutir mais isso do que outras questões, efetivamente, porque é o que interessa, né? O investimento que tem de ser feito e cada vez sobra menos do orçamento. A gente fica falando aqui sobre esses motivos, é o que está acontecendo, e uma das pautas do programa de hoje, daqui a pouquinho vamos falar sobre aumento de impostos, essa questão de IOF, o governo tentando de alguma forma equilibrar o jogo, né? Não estamos nem avançando naquilo que precisaria ser feito com dinheiro de investimento. Mas ele disse que lá no Espírito Santo, eles estão pegando dinheiro de royalties do petróleo e estão investindo, né, na energia mais limpa. E até sugeriu que isso poderia ser feito lá na margem equatorial do Brasil, onde nós temos uma grande reserva de petróleo que, por brigas internas aí do governo, uma confusão, uma lerdeza sem precedentes, muito contaminada por ideologia, e a gente sabe o interesse que ONGs internacionais têm nessa questão, que são absolutamente financeiros. Nós acabamos não fazendo esse tipo de lição de casa. E fundos que o Espírito Santo criou, claro que o orçamento é muito menor do que o do Brasil ou de São Paulo, mas que permitem hoje investimentos na infraestrutura de 20% até, às vezes, em determinados momentos, como lembrou aqui o governador Renato Casagrande. Então, esse projeto de país, uma reforma política, seria para isso, né? Para que os partidos eles voltassem a ter projetos do Brasil para que eles possam ser discutidos. Esse é o grande objetivo, eu acredito, da discussão hoje sobre a reforma política, porque hoje não há esse debate entre os partidos políticos do Brasil. Agora, 8h.